Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é João Pedro Tomás Fundila. Eu que serei o apresentador desse novo programa que vai conquistar o Brasil e o povo carioca também. Hoje, para a gente começar o nosso pontapé direto, tô com um cara, pra mim, ele é um brabo do samba. É um dos caras que já me arrepiou cantando samba. Não porque ele tá aqui, é porque vem já de muito tempo, como falava o Fernando Galo, falava o Domênico é muito bom, mas é caro. É, meu compadre, como é que você tá? Bem, graças a Deus, cara. Prazer estar aqui no teu programa, logo no programa de estreia. É uma alegria muito grande te rever, né? A Oh, gente muito tempo trabalhou muito tempo lá na Lapa na junto, Lapa junto. lá no Colarinho do Samba. É, Criamos uma amizade e agora estamos aqui para começar esse bate-papo aí nesse programa. Primeira vez, tipo, me surpreendeu muito de você ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo. Eu tô muito feliz, demais, tô muito feliz mesmo. Eu queria começar com você, Fico porque feliz. não é um cara qualquer um, é um cara que tem história, que hoje a gente vai descobrir. Se a gente não terminar a história, a gente vai fazer uma segunda temporada para voltar aqui e continuar de novo. Mas hoje vamos fazer o máximo possível para a gente chegar lá. Não, e tem também essa coisa da gente estar sempre construindo a história. A história está em construção. Ela só para de construir história quando a gente parte para o plano astral. Enquanto não vai, a gente está por aqui, vamos continuar construindo história. A gente conta a história toda hoje, depois volta para Depois contar volta mais para história. contar. Antes de a gente começar indo no mundo do samba, pessoas que não conhecem você fora do Paco, talvez eu também, saber quem é o David. Então, o David Domênico é um compositor da Estação Primeira de Mangueira, é um cantor que faz roda de samba na noite. Eu costumo dizer que eu sou um matador de galinha, Que que é isso. aquele cara que vai para a pista para trabalhar todo final de semana para poder ganhar o teu dinheiro, ganhar o dinheiro como cantor. Uhum. Né? De fato, a gente não tem uma visibilidade nacional ou de mídia muito grande, mas a gente vai construindo o nosso trabalho, porque na verdade existem duas situações muito diferentes uma da outra. Uma é o sucesso e a Sim, outra é o trabalho. exato. E o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, na verdade, é no dicionário, né? Porque você tem que trabalhar muito para conseguir adquirir e conseguir fazer sucesso. Mas nem todo mundo vai fazer sucesso, mas todas as pessoas podem trabalhar e viver com a música, né? Se tiver organização, se tiver planejamento, se estudar, e o músico estuda às vezes mais do que qualquer outro profissional, porque ele tem que estar sempre se atualizando, seja naquilo que ele faz, no segmento em que ele trabalha, seja no estudo de novas tecnologias, seja no estudo de aperfeiçoamento musical, enfim. Mas eu sou cantor desde 11 anos de idade, faço produção musical também. Desde os 18 eu faço produção cultural. Desde os 18 anos eu faço shows constantemente. Então são 36 anos de carreira, Tem muita né? coisa para É contar. muita história. A gente vai tentar resumindo aos poucos Vai aí. tentar resumindo. E com uma identidade muito grande com a escola de samba que me deu o diploma de compositor, que é a Estação Primeira de Mangueira, onde eu tive a felicidade de vencer dois sambas A nossa enredos, né? escola. É isso aí. Eu queria saber como é que você entrou no mundo do samba. Alguém te influenciou? Ou você tinha alguns familiares que era sambista? Ou você mesmo caiu numa roda de samba e se apaixonou e falou, não, vou entrar no mundo do samba. Eu acho que seria natural eu me apaixonar por uma roda de samba, porque eu sou suburbano do Rio de Janeiro, sou do subúrbio da zona da Leopoldina. Até os meus 9 anos de idade eu morei em Olaria. Depois passei uma temporada na Baixada Fluminense, mas eu sou cria daquela região ali, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, aquela região da zona da Leopoldina. Mas meu pai era compositor da Imperatriz. Meu Ah, pai foi legal. compositor da Imperatriz Leopoldinense por muitos anos. Depois, quando a gente foi morar na Baixada, ele foi para Unidos da Ponte e eu já acompanhava ele desde 4 anos de idade. Ele me levava para o samba e me levava para o Cacique de Ramos, que a gente morava muito próximo do Cacique, né? Então me levava para o Cacique, meu pai também era cantor. Então meu pai cantava no Olaria, no Social Homes Club, cantava no Bom Sucesso, cantava em vários clubes onde tinham bailes antigamente e tinham rodas de samba, então ele me levava, né? Já pequenininho eu já frequentava a Meio noitada. que a dupla João Nogueira e Diego Nogueira. Quem dera, pô, não é bem assim, mas meu pai é uma pessoa muito influente na minha vida. Foi uma pessoa muito influente na minha vida. Eu perdi meu pai tem 2 anos. É uma perda muito significativa, Sim, porque exatamente. tudo que eu sei e conheço de samba, lógico, né, que eu vim me aperfeiçoar, tem a influência dele, né? O meu Uhum. estilo de cantar, a minha forma de compor, tudo eu aprendi com ele. Meu pai sempre foi muito, muito generoso
no me passar os conhecimentos que ele tinha. Então, para mim foi excelente esse aprendizado, e aí não tinha como. E aí, mesmo meu pai sendo compositor da Imperatriz Leopoldinense, ele já era mangueirense. Já era mangueirense. E Mas ele... isso não interfere, não, de você ser compositor de uma outra escola e você torce de uma outra escola? Então, naquela época até tinha um pouco mais do que isso, mas assim, a Imperatriz, nessa época, salvo engano, eu sou de 1977, tenho 47 anos de idade, meu pai já estava caminhando ali pela Imperatriz, e aí quando ele chega em 80, 81, por ali, que eu me entendo, né, como alguém que acompanha meu pai nesse caminho, a Imperatriz não era a escola que é hoje. A Imperatriz cresceu muito dos anos 80, 90, que foi o auge da Imperatriz Leopoldinense. Então, nessa época não tinha. Então, assim, existia muito aquela coisa de você ser do bairro. Por exemplo, as pessoas de Pilares torciam para outras escolas, mas tinham uma inserção com a Caprichosa de Pilares. As pessoas que moravam em São João de Meriti torciam para outras escolas, mas tinham inserção com Unidos da Ponte. Assim também era com a Grande Rio. Assim foi com outras escolas, até que as escolas também cresceram e foram tomando foram tomando corpo e sua identidade. Aí mudou um pouco mais isso. Hoje, muito menos do que naquela época. Hoje você tem até os escritórios de samba enredo, né, que faz samba para tudo quanto é escola. Hoje você não pode ser compositor de uma outra escola e torcendo de uma outra, na outra escola. Não, hoje é muito mais fácil. Pelo contrário, hoje você pode fazer samba em todas as escolas. O nego nem sabe qual é a escola que você torce, porque hoje o compositor virou uma profissão. Antigamente o compositor era um dom que você carregava para dentro da escola. A escola de samba, ela de fato era uma escola, ela tinha uma formação muito grande, que ela formava artistas para as rodas de samba. Se você for ver, Roberto Ribeiro saiu de escola de samba, Jorginho do Império saiu da roda de samba, da escola de samba, Martinho da Vila saiu da escola de samba, Paulinho da Viola saiu da escola de samba, o próprio Zeca. Então, muitos compositores saíram ou das escolas de samba ou dos blocos carnavalescos. Então, assim, hoje perdeu um pouco essa essência, o samba perdeu um pouco isso. Porque o que acontece? É histórico, o samba, por ser de origem africana, por ser de origem de uma essência africana, e pela perseguição e o processo de apagamento do povo africano pelo colonizador, ele é perseguido quando ele vem tomar notoriedade. E aí uma das maneiras que se encontrou para se legitimar o samba foi a construção das escolas de samba. O samba é antes das escolas de samba. Então as escolas de samba ela vem para dar legitimidade ao samba pela sua origem. Matriz africana. De matriz africana, sem dúvida. E aí o samba ganha o seu espaço, né, a sua notoriedade, né, ele sai do terreiro, que eram os terreiros das mães baianas, das mães de santo, e toma as quadras das escolas de samba. E aí há essa não uma confusão, na verdade não é uma confusão, ele é proposital, uma questão de um preceito, de um fundamento do samba e das escolas de samba nas religiões de matriz africana, muito em virtude disso também, né, por essa origem. Então a escola de samba vem para ratificar o samba. E aí com o tempo isso vai se tornando profissão, isso vai se tornando mercadoria. Aí a indústria cultural cooptada pelos brancos, vamos dizer assim, sim. Eles transformam isso num comércio. No comércio, para ele se aparecer. Exatamente. Entendeu? Para poder lucrar com isso. E aí o samba, que antigamente tinha uma origem completamente preta, de povo pobre, de gente, perde essa essência e vira, muitas vezes, hoje o samba, eu sou de um tempo, toda entrevista que eu dou, eu falo sobre isso. Eu sou de um tempo em que você, no final do ano, ganhava 2 CDs. Você ganhava o CD do Roberto Carlos e o CD da escola de samba. Porque todo mundo se apaixonava pela escola de samba. Todo mundo amava, o Brasil inteiro ouvia samba enredo. Se você for pegar os sambas dos anos 80, da Mangueira, dos anos 70, e cantar no Nordeste do Brasil, as pessoas conhecem. Só que, com o tempo, esse monopólio da indústria cultural vai transformando o samba, colocando ele dentro de uma caixinha para se tornar um produto vendável para fora do Brasil. E aí virou um produto para inglês ver, que a gente costuma dizer para inglês ver, que é para gringo ver, e não para gente. Então o que acontece? O samba vai perdendo a sua essência, e hoje o carnaval, o samba enredo, não o carnaval, porque o carnaval é uma festa popular, mas o samba enredo em si, ele se tornou um gênero da música popular brasileira, mas um gênero de nicho.
de pessoas que curtem samba enredo. Antigamente, o cara era roqueiro, o cara podia ser roqueiro, podia ser forrozeiro, podia ser o que fosse. Quando tocava um samba enredo, ele se identificava. O brasileiro tinha um sentimento de pertencimento com o samba enredo. E cada escola de samba, cada bateria tinha uma origem. Por exemplo, como a gente fala de questão de origem de matriz africana. As escolas de samba e a batida das baterias das escolas de samba tem influência nas batidas e nos toques africanos dos orixás. Salgueiro com Xangô, a Mangueira com Oxóssi, a Estácio com Ogum, e por aí vai. O toque, a batida, era a batida que se batia para os orixás, tocada e transformada. Por isso tinha uma influência melódica. Com o advindo dessa indústria cultural transformando o produto num produto comercial, as baterias foram padronizadas, a bateria foi acelerada, então você começou a ter que tocar um pouco mais rápido para poder desfilar mais rápido. Você não samba mais hoje na avenida, você vai marchando, você vai correndo, você vai andando. Então, assim, por exemplo, tem um diretor de harmonia que não toca instrumento de harmonia. Se você não toca instrumento de harmonia, você não pode falar de harmonia. Mas hoje então, na verdade, mas hoje o diretor de harmonia nada mais é do que uma pessoa que ele organiza, é um organizador da escola. Sim. Porque ele consegue colocar dentro dessa produção industrial a escola para desfilar. É de responsabilidade do diretor de harmonia. Mas, na verdade, é um nome que vem lá do passado, que tinha uma relevância absurda, que hoje também tem uma relevância absurda por ser um quesito, né, na disputa, e essa competição ela também é uma competição rentável, também é uma competição lucrativa, e aí não tem jeito, né? Mas essa ideia da harmonia, você hoje não precisa necessariamente saber tocar um instrumento de harmonia para ser um diretor de harmonia. Uma coisa que me vem na mente agora, o samba tem uma ligação muito forte com a macumba. Sim. Você acha que essa ligação que samba tem com a macumba faz o samba não ter mesmo o patamar da mídia do forró, do sertanejo, do pagode? Eu acho que sim, e acho que também acontece do samba sofrer o preconceito muito em virtude disso. A batida do samba, e aí eu vou até ir além um pouquinho. Vou sair um pouco do gênero musical samba, vou falar de preconceito, vou falar sobre racismo estrutural. Sim. A estrutura racista também faz isso. Se você for prestar atenção, o que eles chamam de tamborzão no funk, que é aquela batida. O que é essa batida? É tambor. É tambor de atabaque, de macumba. Por que sofre preconceito? Porque é coisa de preto. Tem um funk que inclusive fala som de preto e favelado, e quando toca ninguém fica parado. Ninguém fica parado, porque aquele tambor que toca na macumba, eu falo como um bandista, o som que bate na macumba é para despertar o guia que vem para a sessão daquele ritual, naquele espiritual. Não é diferente nas festas, não era diferente nas comunidades, nas favelas, não era diferente nos rituais que acontecia do povo preto, escravizado ou liberto, mas que foi empurrado para a favela em virtude do preconceito. E isso tudo gerou um problema, porque a gente viveu um processo no Brasil diferente do que aconteceu na Europa, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, houve a questão do racismo. O racismo estrutural ele se baseia não na segregação, mas no embranquecimento da raça, né? Que foi política de Estado isso. Com a República, com a vinda da República, vem a libertação dos escravos, né? A Lei Áurea. A Lei Áurea surge e vira uma política de Estado de 1889 até 1914, uma política de apagamento de tudo que era preto. Então, quando eles falam no embranquecimento da raça, porque existia o que eles chamam de darwinismo social, que era o racismo científico, o darwinismo social ele surge com o objetivo de evolução da espécie. Eles diziam que o negro era inferior ao branco naquela época, e por esse motivo, para que a raça brasileira, que era uma raça nova em construção, se tornasse uma raça evoluída, ela precisava embranquecer a raça. Então, por isso vieram tantos italianos para cá, por isso que o negro não foi aproveitado nas lavouras, que sempre trabalhou por mais de 300 anos, que conhecia muito bem aquela lavoura. Por quê? Porque existia uma política de Estado, de fato, no Brasil, de embranquecimento da pele.
O problema não era só o embranquecimento da pele. Tudo que se referia ao negro, ao cabelo black, ao cabelo trançado, às religiões de matriz africana e as roupas que o negro vestia, tudo isso sofreu um processo de apagamento. Só que é o seguinte, meu amigo, foram mais de 300 anos de gente preta vindo de Angola pra cá, vindo do Congo pra cá, vindo pra cá escravizada. Mesmo depois com o fim do comércio negreiro, né? Mas aqui chegou um ponto de ter mais negros africanos do que em qualquer outro lugar. E até mesmo do que gente daqui, né? Então, assim, a raiz desse país é uma raiz africana. O Brasil é um país africano na América do Sul, em sua essência, em sua raiz. É um país que, inclusive, deveria, né, ter uma dívida de gratidão com a África, né? Por tudo que nós somos, palavras que nós falamos. O português que é falado, você sabe muito bem do que eu tô falando. O português que é falado aqui não é falado em lugar nenhum no mundo. Não, aqui é só aqui. Aqui só se fala aqui. Porque é um português misturado e influenciado pelos indígenas, pelos povos indígenas, né? Que tinham mais de 350 etnias indígenas, que falavam mais de 1000 idiomas diferentes no Brasil. E mais mais o Iorubá, o Banto, o Nagô, que veio da África para cá e criou essa nossa peculiaridade. Por exemplo, a gente está fazendo o Samba da Mangueira esse ano. Opa. E aí o Samba da Mangueira fala sobre a flor da terra. A flor da terra nada mais é do que o renascimento e a influência da cultura banto de Angola no Rio de Janeiro. A formação do carioca, do povo do Rio de Janeiro, é de Angola. A palavra moleque não é nossa, ela vem de lá para cá. Capoeira. A palavra moleque, capoeira, maculelê, entre tantas outras palavras, fuzuê, Até quando eu falo zum zum. Então, quando eu falo Carulu, vem de Angola, ninguém acredita também. Tudo são palavras que vêm de lá para cá, que entraram no nosso idioma, que fazem parte da nossa vida e que muitas pessoas não sabem. E aí a gente começa a entender da influência que o povo africano tem no Brasil e também do terror que é esse apagamento. E quando a gente fala sobre a questão da luta racista, da luta antirracista, é muito importante frisar isso. Aí a gente usa o teu espaço, o teu canal para dizer assim, não basta não ser racista. Eu não sou racista. Tá, beleza. Não basta não ser racista. Numa estrutura racista, você tem que ser antirracismo. Racista, porque senão a tendência é que você reproduza. Porque imagina, se numa estrutura, se numa raiz, a raiz é ruim, tudo que crescer a partir dessa raiz vai ser ruim também. Se tem uma estrutura racista na sociedade brasileira, tudo que cresce, mesmo que aparentemente se torne legal ou apareça para as pessoas como algo legal, mesmo que assim seja, tem a estrutura racista. E aí é por isso que se pergunta por que a maioria das pessoas que estão nas universidades são brancas, por que a maioria das pessoas que estão no Tribunal de Justiça, como juízes, são brancos, por que a maioria dos médicos são brancos. Mas eles passaram por um processo meritocrático. Não, nós temos 300 anos de um apagamento, de um massacre do povo preto. E esse apagamento, esse massacre do povo preto gerou uma estrutura racista que, mesmo dentro do processo democrático atual, tudo que cresce a partir dessa raiz racista e dessa estrutura, ela tem sinais da estrutura racista no Brasil, que é uma estrutura do colonizador. Uma coisa que eu quero entender muito no mundo do samba, que eu não entendo, não sei. Qual a diferença do samba do Partido Alto, samba clássico e samba enredo? O Partido Alto é o samba do morro, né, cara? Existe o samba duro, que é um samba de cavaco, pandeiro e tantã. Não tinha violão, não tinha outros instrumentos. É o samba duro do morro. O Partido Alto é o samba do verso. Você faz um refrão. O Partido Alto é aquele samba que é batido com pandeiro e cavaco, na maioria das vezes. Você consegue fazer um samba de Partido Alto com pandeiro, só com pandeiro e com cavaco. E aí você faz um verso, você faz um refrão e depois você começa a versar dentro do refrão. Depois desse refrão você faz versos em cima e você pode ficar horas. É o que o Xande de Pilares faz com o Zeca Pagodinho, que fazia o Amigo Neto. Partido Alto. Que é o Partido Alto. O samba clássico, o samba clássico é o samba original, é o samba é o Candeia, é o samba de... Apesar de que o Candeia também é o mestre do Partido Alto, né?
O samba clássico é o samba mais antigo, é a origem do samba, né? O samba enredo é o samba que tem um enredo para se compor. Hoje o samba enredo ele tem uma fórmula de bolo que é muito ruim, porque a indústria cultural quando toma o samba para ela, ela padroniza a maneira de se fazer samba. Hoje se aprende a fazer samba. Hoje se aprende. Você não é só simplesmente um dom. Antigamente você tinha a linha melódica e a maneira de se fazer um samba na Portela. A linha melódica é a maneira de fazer um samba na Mangueira. A linha melódica é a maneira de se fazer na Mocidade Independente Padre Miguel. Por quê? Porque era influenciada pelas batidas dos orixás, pela característica da cultura daquele lugar, pela característica do povo africano que habitou aquela região e que conseguiu sobreviver e construir. Com o processo de apagamento e a dominação branca do carnaval, o que acontece? Eles padronizam tudo e falam assim, não, tem que ter tudo como o branco quer. Então como é que vai ser tudo como o branco quer? Então assim, a bateria vai tocar igual para todo mundo, o tempo do samba tem que ser esse, o carnaval vai passar a ter esse tempo, o desfile vai ser assim, vamos botar uma competição para a gente poder lucrar e ganhar dinheiro quando chega durante a hora, eles empurram rápido pra gente. Exatamente. Então, assim, aí você não pode mais passar muito do tempo. Às vezes um desfile que... O carnaval deveria ser, o desfile das escolas de samba deveria ser algo gostoso. Você tá ali, pô, por mim, deveria ser eu vou me divertir, eu vou curtir, eu vou me divertir. Não. Você tem um padrão, você não pode passar daquele tempo. Por mim, o samba deveria ser, tipo assim, cada escola... Faz o seu samba do seu jeito, sem uma do seu jeito forma. cada dia. Tipo, Mangueira, segunda. Beija-Flor, terça. Tipo, isso aí ia ser maneiro, né? Não acha? Eu acho que essa nova proposta que está sendo colocada, dos 3 dias de carnaval, financeiramente para o compositor é bom, porque é mais um dia com uma divisão financeira menor. Eu acho interessante. Eu acho que é mais um dia de carnaval. Para a indústria do carnaval, é mais um dia também. É mais uma questão de lucro. Só que assim, seria interessante também que eles adaptassem, por exemplo, são 4 escolas agora, que eram 6 escolas, né? Agora são 4 escolas por dia. Uhum. Que eles adaptassem essa escola, esse momento, para que desse mais tempo para as escolas desfilarem. Eu acho que seria fantástico se eles conseguissem fazer isso. Mas não sei se há interesse, né? Aí eu vou perguntar uma coisa. Esses cantores aí, que você vai conseguir me classificar com o samba que ele citou. Cartola, qual é samba? Clássico ou partido alto? Clássico. Bete Carvalho. Mais partido alto. Dona Ivone Lara. Clássico e partido alto. João Nogueira. Clássico. E o Domênico. Copiando todos eles. Aprendeu com todos eles. Mas qual samba que a gente podemos te colocar nesses 3? Cara, é assim, as minhas influências, elas são Não, o que você se identifica? Você fala, eu, Domênico, me identifico num samba tal. Eu acho que mais na Beth, cara, porque é mais o que eu peguei, entendeu? A Beth faz o samba de subúrbio, né? O samba clássico, e faz o partido alto também. A Dona Ivone também é um samba que ela consegue trazer um romantismo com uma seriedade, sem a vulgarização, com uma poesia fantástica. Então, assim, de fato, todos esses que você falou são referências para mim. São pessoas que eu me inspiro, né? Para minha... na hora de eu compor, na hora de eu fazer. Agora, o Cartola é meu mestre, né? O Cartola é o Cartola é o mestre dos mestres. Ele é o mestre. Aí, como é que você conseguiu, não, aliás, como é que você conseguiu entrar no mundo do samba enredo? Eu já entrei no samba enredo através do meu pai. Só que na Estação Primeira de Mangueira, foi metendo a cara. Antes da Estação Primeira de Mangueira, antes da Estação Primeira de Mangueira, eu não tinha feito samba sozinho. Eu tinha entrado assim, meu pai fazia os sambas, então eu dava um pitaco daqui e dali, ia vendo ele fazer, porque você eu era garoto. Você cantava junto com teu pai? E cantava com ele. E escrevia também? Escrevia, mas muito pouca coisa, muito pouca coisa. Minha primeira música eu fiz com 18 anos. Mas como é que as pessoas entendem, tipo assim, eu tenho dor de escrever música? Como é que você sente Surge. Isso? Você começa a escrever uma palavra... Você briga com a namorada aqui, fica meio triste, de repente vem, bate no coração assim, eu vou escrever um negocinho aqui. Aí você começa a entender que eu tenho dor de escrever música. É difícil. Isso. Não sei, cara, porque é uma coisa natural. Eu acho assim, tem coisas que não são ensinadas, na verdade. Eu acho que tem coisas que eu posso até passar. Mas assim, eu posso passar um conhecimento para alguém, o conhecimento que eu tenho, a fórmula que eu tenho para fazer as coisas, mas o que me inspira só eu vou sentir. O que me inspira a fazer um samba,
O que me motiva a fazer um samba, porque a motivação é algo pessoal. Eu não posso te motivar e você não me motiva. Você se motiva. O que eu posso é te incentivar. Então eu posso chegar pra você e falar assim, João, começa a fazer samba, cara. Não, eu, Sabe? eu Mas só, a eu só tua. vou fazer poesia, não sei escrever Pois música. é, e aí o que acontece? Mas aí o que vai fazer, o que vai te motivar a fazer o samba, não sou eu que vou dizer pra você. Não sei se é a paixão que você tem pela sua noiva, a saudade que você tem da sua casa, a saudade que você tem da sua família. Isso tudo pode ser uma motivação. Pode. Assim como você simplesmente, pô, eu amo o Brasil, vou fazer alegria, dor. O João Nogueira fala sobre isso. Ninguém faz samba só porque prefere, né? Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. A motivação, ela é pessoal. É algo que vem em você assim do nada. Você não precisa estar feliz nem aflito, como ele diz na música, simplesmente vem e você faz a música. Assim como quando você pega a prática de fazer a música e você já conhece, entende a sua maneira e a sua essência para construir um samba, quando alguém te pede um samba, você faz. Por quê? Porque você já entendeu qual é o caminho que você vai encontrar para compor, entendeu? Agora a minha pergunta é a seguinte: como é que você foi parar na estação primeiro de Mangueira? Bom, a Estação Primeira de Mangueira é amor. Sim, É, amor. Eu sempre tive uma paixão. alguém Eu te me vi levou, mangueirense em alguém te 1984. influenciou? Não, assim, a influência do meu pai, o carnaval como um todo, mas eu me vi mangueirense em 1984 com a inauguração do Sambódromo. Quando teve a inauguração do Sambódromo, houve um desfile, que a Mangueira foi super campeã do carnaval. A Mangueira ganha o desfile de segunda-feira, a Portela ganha o desfile de domingo, a disputa era diferente. E quando a Mangueira desfilou, a Mangueira fechou o carnaval na segunda-feira, ela vai, pra você ver como o carnaval era diferente. Ela vai e faz o desfile dela, e o desfile dela foi tão fantástico e apoteótico que ela volta desfilando pela Marquês de Sapucaí. Ela vai e volta. E a Mangueira é super campeã do carnaval. Quando eu vi aquilo, era manhã de uma segunda-feira de carnaval. Eu vi aquilo, eu tinha 7 anos de idade. Quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado, apaixonado. Meu pai já era mangueirense, já dizia Já. que a Mangueira era o concurso, que era a melhor escola de Eu, tipo assim, samba, eu, tal, tal, eu tal. gostava da Mangueira, eu era da Vila Isabel. Era em transição, ia muito na quadra. Quando vi, trabalhei com o Fernando Galo. Aí que eu me virei mangueirense O doido. Galo é meu parceiro, o mangueirense só Oxe, para quem pode. meu pai pode. Uai. Aí você chegou na estação primeira de Mangueira. Você chegou como quem? Compositor, intérprete, Então, foi no ano de 2000, por sinal, esse ano vai completar 20 anos que eu estou na 20 Estação anos. Primeira de Mangueira, colocando samba, né, tudo. Você chegou Não como intérprete necessariamente ou você todos os chegou anos. como um compositor? Eu cheguei, pra você ter uma ideia, a Mangueira, quando eu descobri que a Mangueira tinha a sua aula de compositores aberta, porque até então eu só fazia show de roda de Mas como samba. é que acontece? Você tem que pagar uma taxa, se inscrever para ser Tinha que pagar uma compositor? taxa. Até hoje, esse ano, por incrível que pareça, ou por acaso, a Mangueira não vai, por coincidência, né? A Mangueira não vai cobrar a A taxa. inscrição. Mas aí eu não entendia muito, eu não estava entendendo muito, porque meu pai já não disputava samba há muitos anos. Então eu não entendia muito bem como estava acontecendo aquilo. Então eu fui para a quadra, peguei a sinopse, peguei a explanação do enredo, fiz um samba inclusive com meu pai. E fomos disputar. Eu mesmo que cantei, a gente foi muito mambembe. Caímos na primeira eliminatória. Na primeira eliminatória já cortaram logo a gente Já já cortaram. foi eliminado. O samba era até legal, mas eliminaram a gente. E aí a gente. Porque a disputa. Aí a gente começou a entender que a gente estava num mercado que não era só uma questão de samba. Não basta. Para ganhar numa grande escola, não basta só ter um grande samba. Você precisa ter uma estrutura, você precisa entender como é o funcionamento daquela competição. É um concurso. Então, um concurso você precisa demonstrar da melhor forma para as pessoas que julgam Que jogo. que o teu samba é o samba ideal para aquela escola. Então, assim, a gente não fez isso. Então, por esse motivo, nós fomos eliminados na primeira eliminatória. E aí, no ano seguinte, eu não fiz samba para Mangueira, em 2005 para 2006. E em 2006 eu voltei. Aí eu volto com um dos grandes compositores campeões também de Mangueira, foi cantor da Mangueira, chamado Heraldo Caê, que é Quando aqui de São chegou lá, Gonçalo. qual os compositor bravo que você encontrou lá? Já encontrei Lequinho, que já era brabo, já desde novo, desde moleque, é mais novo que eu, Lequinho. Mas já ganhou 12 samba na Mangueira. Lequinho já tava lá, Gilson Bernini já tava lá também, seu Hélio Turco, que eu tive a felicidade de fazer uma Na sua samba com o época, seu quando o Hélio Turco. Jamelão tava.
Tava vivo? Nessa época o Jamelão ainda estava. Foram Estava vivo. os últimos anos dele Sargento na tava escola. ainda vivo também? Nelson Sargento só não fazia mais samba. Nelson Sargento já estava com a idade avançada e já não fazia mais Não, samba. samba. Depois, quando o Ivo Meirelles virou presidente da Mangueira, salvo engano, acho que foi com o Ivo, o seu Nelson voltou a fazer samba. O seu Hélio Turco voltou a fazer samba. Alguns compositores mais tradicionais Naquela voltaram a época fazer que era o samba. intérprete principal da escola. Era o Jamelão. O Jamelão. Em 2004, 2005, 2006. 2007 já se tornou o Luizito. Foi o Luizito. primeiro ano do Luizito, que era meu Poxa. amigaço, muito meu amigo. E ali a gente vamos chegar lá. O Luizito era um cantor que me deixava, cara, arrepiado. Tinha uma voz muito fantástica, né? Aí você começou a compositar o samba e foi ganhar o primeiro samba. Foi em 2015. 2015. Cara, esse samba... Antes de 2015, eu participei de várias parcerias, né? Em 2010, 2009 para 2010, eu não participei da disputa, mas eu participei da construção do samba que foi campeão. Do início da construção do samba que foi campeão, as primeiras reuniões, uma foi na minha casa, acho que duas foram na minha casa, duas reuniões foram na minha casa. A gente começou a essência do samba, aquele samba, meu coração é verde e rosa. Mas depois eu tive alguns problemas, eu tive que sair para poder... Mas aquele início você participou, né? Eu participei da construção Da desse construção. samba. A lapidação do samba eu já não participei mais. Até um pouco antes da lapidação eu não participei mais. Mas a construção da estrutura, do esqueleto desse samba, da pegada do samba eu participei, mas aí eu tive alguns problemas pessoais. Eu tive que me afastar e o rapaziada seguiu. Eu só Continuou. fui ajudar eles, assim, ajudar que eu digo no sentido de estar indo à quadra pra torcer Pra e tal. torcer. Já na semifinal, quase semifinal para final. E aí eu não participei efetivamente daquilo. Aí em 2011 eu voltei, em 2012 eu virei cantor da escola. E aí já era o Luizito como primeiro intérprete. Eu passei a fazer parte do carro de som no finalzinho do ano de 2012 para o Carnaval 2013. E fiquei lá até 2017. Aí, tipo, eu quero entender uma coisa que já me aborrece muito nessas coisas de escola do samba. Nós que somos amantes do samba, às vezes a gente não entende como é que funciona essa avaliação para você ganhar uma ação. Já cheguei um dia assim, tipo, você escuta um samba e fala, não, esse samba aqui tem enredo, tem tudo para ser um samba da escola. Mas do nada um samba ganha assim, você não entende nada. Tipo, ganhou, pô, você fala, pô, esse samba aí, mano, não convenceu ninguém. Quais são a avaliação que os caras fazem aí? Ou esses públicos que vêm junto com o compositor, aqueles barulhos que ele faz e canta, eles também são um pacote da Eu avaliação? eu posso falar com conhecimento de causa, de fato. Não rola nenhuma mão preta? Então, eu posso falar com conhecimento de causa, de fato, da Mangueira. Porque é a escola que eu participei da maior parte Qual a sua avaliação para ganhar uma Então, música? a questão toda é a seguinte. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. O samba enredo, ele sofre critérios de avaliação que não são os critérios de o samba mais bonito, é o samba mais legal, é o mais animado, ele é o que é o melhor para a escola desfilar. Dentro do contexto que a escola entende que é o melhor para ela desfilar. Dentro do que a escola entende das características que ela vai desfilar. O toque com o encaixe com a sua bateria, a facilidade da comunidade aprender o seu samba. Porque às vezes você pega um samba com muitas palavras que você não consegue, por exemplo, muitas palavras em Yorubá, dependendo, a comunidade não vai cantar. E isso é critério de julgamento. É o que eu estou te falando da questão da indústria. A indústria cultural, quando ela copita o samba para ela e ela transforma o samba numa mercadoria, ela gera uma disputa e um concurso de samba que ninguém quer perder, cara. Todo mundo quer ganhar. Que faz com que muitas vezes a beleza não seja o principal quesito para se vencer um samba enredo. Mas sim o que é melhor para a escola desfilar e atender aqueles quesitos, aqueles critérios que a Liga das Escolas de Samba e os jogadores da Liga das Escolas de Samba determinam como melhor. Há situações nas escolas? Vamos logicamente ajudar que há. nosso amigo. Não sei se é ajudar o amigo, eu não sei qual porque eu não participo desse tipo de situação. O que eu posso dizer é que a Mangueira, desde o momento em que eu cheguei lá, ela vem escolhendo os sambas que ela entende São facilidade para a comunidade cantar. que é a melhor para ela. Erra. Lógico que erra. A gente vai errar Mas sempre. quem avalia esse Eu também samba? erro na mão. Quem avalia, na verdade, é a comunidade.
Na Mangueira são mais de 20 pessoas que avaliam o samba. A comunidade, É pessoal a da comunidade, porque comunidade? assim, não da comunidade em si, mas assim, dos segmentos da escola. O que são os segmentos da escola? A harmonia tem um voto, o mestre sala e a porta-bandeira tem um voto, a bateria tem um voto, Ah, sim. a ala da comunidade tem um voto, a velha guarda tem um voto, as baianas têm um voto, o cantor da escola tem uma opinião, o carnavalesco tem um voto, o grupo de beneméritos da escola tem um voto. Então, junta todo esse grupo, eles se reúnem e decidem qual é o melhor samba para a escola. É assim que funciona, não há imposição. Agora, como eu te falo, eu fico triste quando perco um samba enredo? Óbvio. Lógico, Eu ninguém fico gosta de triste perder. quando eu sou eliminado? Óbvio. Óbvio. Mas assim, eu entendo, eu percebo e entendo que a escola, ela não vai para uma disputa com o sentimento que eu vou. Porque assim, as pessoas não compreendem muitas vezes, quem não faz samba não compreende, mas o samba, para quem compõe, é como um filho. Quando você faz um samba e ele nasce pronto, você vai pro estúdio, grava o teu samba, você se apaixona por ele como você se apaixona por um filho, assim, né? Lógico, guardar as devidas proporções. Mas você se apaixona como se estivesse se apaixonando por um filho. E aí, quando você pega aquilo, você pega um gosto, você pega você cria um apego por aquela obra, que quando você é eliminado, você fica triste, você fica chateado. Muitas vezes você até fala besteira e tal. Mas a verdade é que a escola não tem esse compromisso com você. A escola tem um compromisso com a escola. E aí o cara que é mangueirense de verdade, portelense de verdade, imperiano de verdade, mocidade de verdade, vila de verdade, ele compreende, ele fica triste, sofre o seu luto de compositor que perdeu o samba, mas depois ele vai desfilar na escola, depois, se puder desfilar, ele vai continuar frequentando, vai voltar a fazer samba, no ano que vem tem de novo. Porque o sentimento dele pelo samba é muito grande, mas o sentimento que ele tem pela escola é maior ainda. É legal. Então é esse valor que a escola paga, né? Pelo vencedor. A escola não paga valor. Não paga o valor? Não. Quem paga o valor? Ninguém paga valor. Na verdade, a escola não paga nada pro compositor. E quem ganha? Na verdade, a escola tira do compositor. Esse valor vem de onde? Esse valor vem de uma arrecadação, Da né, e dos comunidade. direitos. Não, da comunidade não, do desfile. Do desfile. Quando a escola vai desfilar, aquelas pessoas que vão ver o direito de arena, né, que as pessoas que vão ver o desfile, mais a transmissão pela TV, todas esses Já paga, movimentos. já paga antes de desfilar. Não, paga só um pedacinho antes de Ou uma desfilar. porcentagem. Passam, que eles chamam de advanced. Pra Eles se pagam, preparar. eles pagam uma porcentagem muito pequena que é igual para todo mundo, por exemplo. E aí depois eles pagam pela venda dos ingressos, pela venda pela visualização dos streams. Antigamente era pela venda dos CDs. Hoje é pela visualização dos streams. E aí o que eles fazem? Eles criaram um padrão e eles pagam igual. Então, assim, não tem essa de que a Mangueira ganha mais do que a Viradouro ganha mais do que a Portela, não tem isso. Não tem isso. Todas elas ganham igual, ganham iguais, dependendo da quantidade de vezes que volta na Sapucaí. Então, por exemplo, as escolas que vão para o desfile das campeãs, elas ganham mais do que as escolas que não foram para o desfile das campeãs, porque elas têm mais um dia de desfile. Então, naturalmente, acontece essa situação. Então, a escola não dá nada para gente. A escola, como é uma obra encomendada, a escola encomenda a ala de compositores uma música para poder desfilar. A escola tira 35% para ela. No caso, a Mangueira pelo menos era assim, não sei se vai ser assim esse ano, mas a Mangueira tirava 35% para ela. Mas tem escola que tira mais. Que isso. Tem escola que acabou com o direito do compositor, que simplesmente tira o dinheiro, que esse dinheiro é do compositor. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Esse dinheiro é do compositor. É um direito autoral, é o direito pela autoria da música. E algumas escolas de samba estão tirando completamente esse direito e pagando aquilo que eles entendem como um prêmio. Por exemplo, digamos, tu ganha 100, eu te dou 20 e fico com 80. É o que algumas escolas têm feito. Não é o caso da Mangueira, graças a Deus por isso. Mas acontece muito com algumas escolas. Também não é o caso da Viradouro. Mas, tipo assim, quando pagam esse valor, você pede o direito autoral da música? Depois você fica recebendo os direitos autorais pela execução da música, né? Durante Aí a vida música toda. fica da escola. Então, a música é da escola para o carnaval. Para o carnaval. Mas depois, quando Passa o carnaval. Quando passa o carnaval, se a música continuar tocando, por exemplo, o meu samba de 2019 foi gravado pela Maria Bethânia. Então, por ele ter sido gravado pela Maria Bethânia, tem a execução
pela voz da Bethânia. Ela vai lá, pede o direito, ela pede é um documento que você assina para poder dar direito para ela gravar o Pra samba. gravar o Aí ela samba. grava o samba, gravando o samba, o samba começa a tocar, e aí você recebe os direitos autorais. Aí a escola não tem direito sobre isso. Ela não recebe nada desses direitos autorais pela execução do samba. Ela recebe a premiação maior, que é aquela premiação que a Liesa paga, que a TV Globo paga e tal. Aí ela recebe uma porcentagem desse valor, que é direito do compositor. Aí o Domênico veio em 2015, arremassou, golaço, ganhou o samba. Ganhei. Cara, aquele samba com a voz do Luizito eu gosto muito. É. Aquele Foi o início último que samba que o Luizito cantou. foi o último, E pena que que deu o ele, estandarte, e que deu o estandarte de ouro pra ele. pena que ele não viu o Mangueira ser campeão em 2016. Aquela É música, verdade. quando ele começa assim, eu me lembro, eu vou cantar a vida inteira, pra sempre Mangueira. É por aí, né? É Eu isso vou mesmo. cantar É a isso aí vida mesmo. inteira, mulher brasileira. É um samba muito gostoso de ouvir. É. Como é que foi a sensação do primeiro samba? De Cara, tanto tentativa, você tentou e chegou até que fim ganhou o samba. Qual a a sensação? primeira vez a gente nunca esquece, como eu costumo dizer. Então, assim, 2015 foi um ano muito. Foi um ano muito emblemático para todos nós da parceria naquele ano, né? Porque a gente vivia uma questão de identidade mesmo da própria parceria, porque a gente não sabia qual caminho melódico buscar, porque a gente estava tentando entender qual era o melhor caminho para a gente atender esses critérios e esses quesitos que a escola precisa, não é nem que a escola quer, mas que a escola precisa para atender os quesitos lá da Marquês de Sapucaí. E aí nós juntamos 3 parcerias. Era a minha parceria, que era a parceria do Renan Brandão, mais a parceria do Alemão do Cavaco, mais a parceria do Cadu, que eram 3 parcerias campeãs, a de 2010, Uhum. que era do Renan, a de 2011, que era o samba do Nelson Cavaquinho, do Alemão do Cavaco, e a de 2004, que era do Cadu. Então juntamos essas 3 parcerias para construirmos um samba. Fizemos um samba, foi muito saudável, a construção do samba foi muito boa. E fomos para a disputa. E foi uma disputa pegada, porque a gente estava enfrentando. Porque, assim, o Lequinho, lá na Mangueira, ele tem. Todo ano o Lequinho tá, né? Ele tá sempre chegando na final e chegando nas finais. Mas eles trabalham, o trabalho que eles fazem é muito forte. Uhum. Eles fazem um trabalho muito bem feito. E, assim, para pegar É difícil. é difícil. E aí a gente fez um grande samba, eles também tinham um grande samba, foi uma final muito disputada. Mas nós ganhamos o samba. E aí, depois que nós ganhamos esse samba, é um outro processo. Quando você ganha o samba, e aí foi uma festa muito bonita, foi muito legal, mas assim, depois é um outro processo, o processo de construção desse samba na alimentação da construção do carnaval. Então tem a construção dentro da escola e como esse samba é divulgado pelo lado de fora da escola. O que eu posso dizer a você é que assim, eu tenho uma questão com esse carnaval de 2015, porque foi um carnaval muito ruim para Mangueira. A Mangueira estava com dificuldades financeiras, teve um temporal absurdo, que foi inclusive o temporal que rebaixou a Viradouro. A Viradouro veio antes da gente em 2015. Foi um carnaval que a Viradouro foi rebaixada e a gente depois desfilou e a gente pegou um temporal danado, uma chuva danada, que as únicas coisas que salvaram o desfile da Mangueira foi o samba enredo, que levou a nota 40, e o casal de mestre sala e porta-bandeira. Mais nada levou 10 na Mangueira, né? Então, assim, pra gente foi um orgulho muito grande, mas ao mesmo tempo uma tristeza muito grande. E por esse carnaval não ter dado O resultado. o resultado que a escola esperava, esse samba também ele não se torna um samba com a visibilidade que talvez ele merecesse, um samba porque tipo é um assim, samba muito se bom. tocar, ninguém reconhece. É verdade. Se você pegar esse samba e falar assim, se você cantar hoje, por exemplo, eu vou cantar na minha roda de samba. Se eu cantar esse samba, as pessoas falam, pô, que samba é esse? Talvez lembrem do refrão e tal. Como eu te falei, o samba de enredo virou um samba mais o refrão um aí. nicho. As pessoas talvez lembrem um pouco do e refrão. tal, do refrão, mas assim, efetivamente o samba não é um samba que foi um grande carnaval da Mangueira. Né? Mas eu acho que era um grande samba. Tanto foi um grande samba que além de levar as 4 notas 10, ele deu o estandarte de ouro pro Luizito. Mas isso eu não acho que não é o problema do seu samba. Eu acho que o problema é às vezes que tá um pouquinho da Mangueira. Mangueira, quando perde um desfile,
Eles apagam a música, tipo. Mas isso é uma coisa, não é especificamente da Mangueira, é do carnaval. É o Carnaval. carnaval que faz o samba. Né? Então, assim, a Mangueira é uma grande escola que tem grandes sambas enredos, que tem sambas conhecidíssimos e tal. Mas é o carnaval que faz isso, é o processo do carnaval. E quando a escola não vai bem no carnaval, aquele samba meio que fica meio perdido, né? Mas esse samba teve uma importância muito grande para a escola. Eu tenho muito orgulho de ser um dos autores desse samba, porque ele, além de ter trazido essas 4 notas 10, foi o último samba cantado pelo Luizito, que era um grande amigo que eu tinha na Nossa, Mangueira. o Luizito é. Tipo assim, e deu o estandarte de ouro, o único estandarte de ouro que o Luizito teve como cantor, apesar de ser um grande cantor, foi o único estandarte de ouro dele, foi com o meu samba. Então é um samba que eu tenho um carinho muito especial. Aí o Luizito foi. Veio. Esqueci o nome dele, Ciganerei, 2000. Ele ficou 16, 17 também. Foi. 18. Ficou até Até 18. 18. Até 18. Aí veio o Marquinho, 19, né? Marquinhos. Aí 19 você ganhou um samba. Isso aqui não é um samba. Isso aqui é um hino nacional. A maioria das pessoas hoje, vou dizer assim, ó, a gente canta samba de 2019 da Mangueira, a gente não sabe quem fez. Esse cara aqui, Não Domênico. sozinho, né? Com Esse vários cara fez parceiros. um hino que hoje vai ser um samba inesquecível. Como a gente ouve o samba do União da Ilha, Garçom, vê o samba, se eu me lembro, da Mocidade, Ramon que faz a pomba. Esse samba que não morre. É o samba ficou no currículo da escola Estação de Mangueira, igual Eu Vou Invadir Nordeste. Esse samba 2019 ficou no mesmo patamar, que nunca vai ser É, esquecido. a gente tinha uma preocupação, quando nós fomos construir esse samba, de tentar construir algo que rompesse com essa estrutura da indústria cultural. Uhum. Porque o que a indústria cultural faz? Ela pega e ela transforma o samba enredo num samba de nicho, porque ela padroniza a forma de se fazer samba enredo. Então, assim, você sabe que um samba enredo ele tem uma primeira parte, um refrão do meio, uma segunda parte, um refrão principal. A gente queria fugir Disso. dessa responsabilidade. E nós conseguimos, e conseguimos com êxito, né? Assim, com muito êxito, com louvor, digamos assim. Só queria te pedir uma coisa, tipo, às vezes a gente tá falando um samba 2019, às vezes as pessoas nem, não vai entender, porque a gente estamos em 2024, né? Já são, se eu me lembro, mais ou menos 5 anos já, 5 né? anos. Um refrãozinho para as pessoas entenderem qual samba que a gente tá falando. Eu vou falar 2019, às vezes as pessoas vão ficar aí em casa, que vão nos assistir, vão ficar perguntando qual samba é esse aí que cara falou que é hino nacional. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões dos Brasis que se faz um país de Lecis, Jamilões, são verde e rosas multidões. É isso. É isso aí, cara. Aí eu tava em casa e falei, não, Domênico não pode me escapar assim, porque esse não é só um samba. Tem letras aí que a gente vai tentar entender essas letras aí. Algumas letras que eu tirei em casa pra gente tentar entender as letras dessa música. Eu amo essas partes assim que fala: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta e que a gente se encontra. Qual a história que não pode se contar que é a luta que a gente se encontra? Então, na verdade, esse enredo ele conta a história do Brasil pela ótica daqueles que não tiveram. E eu não gosto de usar a palavra derrotados, porque eu acho que é uma palavra equivocada, né? Porque tentaram exterminar o povo preto no Brasil, tentaram apagar a história do povo preto no Brasil, mas o povo ainda está aí. Tá aí. E fazendo a diferença e influenciando na sociedade. Então não é uma história de derrotados, né? Mas é uma história de resilientes, uma história de vencedores, na verdade, que venceram a própria morte. A morte da raça, a morte da nação, a morte histórica, né? E aí, esse samba, ele conta a história por esse lado. Tem um autor, filósofo brasileiro, chamado Leonardo Boff, que ele tem um livro chamado A Águia e a Galinha. E ele tem uma frase que é emblemática nesse livro, que diz o seguinte: todo ponto de vista é vista de um ponto. Então você vai ter você vai ter um ponto de vista sobre um determinado tema, eu vou ter outro ponto de vista, né? E outras pessoas vão ter outros pontos de vista. Cada um conta uma história
pelo seu ponto de vista. Então, assim, a gente tem uma história oficial no Brasil que é a história do colonizador, que foi imposta pra gente, né? Mas aí a gente para olhar essa história e quando a gente fala Brasil, meu nego, deixa eu te contar, que é porque assim, o povo brasileiro ele não tem consciência de classe por natureza, porque a estrutura racista, a estrutura colonialista, ela padroniza as coisas para manter o status quo do colonizador, do branco colonizador que está na elite até hoje, que é herdeiro até hoje, são os latifundiários, são os caras que estão na aristocracia do serviço público, que sempre estiveram, né, que deram o golpe da República para se manter no poder, sabe? Então essas pessoas, elas se aproveitam dessa estrutura colonialista que existe no Brasil, e aí o povo pobre, por falta de consciência de classe, ele reproduz esse tipo de discurso. Então, quando a gente fala Brasil, meu amigo, deixa eu te contar a história que a história não conta, a história verdadeira, o avesso do mesmo lugar, quer dizer, no mesmo lugar, na luta que a gente a mesma história, existe um avesso dessa história, que é na luta que a gente se encontra, é na luta que nós nos encontramos, é na luta que o povo preto com o povo pobre, que o povo indígena, que o povo nordestino, que as mulheres subjugadas, é nessa luta que a gente se encontra. E aí é por isso esses versos eles estão anunciando no carnaval, anunciando na festa popular mais importante do país, que nós vamos contar uma história diferente da história que é contada oficial no Brasil, que é contada nas escolas, que é contada no governo e por aí vai. Aí quando chegou assim, convenço que livro apagou desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Porque na verdade o Brasil não foi descoberto, né? Você não pode ter um tratado de Tordesilhas que é assinado em 1498, o tratado de Tordesilhas que divide entre Portugal e Espanha toda a América do Sul, e aí depois você, 2 anos depois, dizer que descobriu um país. Como é que você descobriu um país que já tinha sido dividido antes? Então essa história tem alguma coisa errada. E aqui já tinha um povo que habitava aqui, mais de 1000 etnias indígenas, que falava mais de 350 idiomas. Né? Como é que pode, e com uma cultura desenvolvida, né? Não era a cultura europeia, não era a cultura desenvolvida na Europa, com armas de fogo, mas era uma cultura, uma forma de sobrevivência, uma maneira de se relacionar, uma maneira hierárquica de se relacionar, já existia entre os povos indígenas aqui. Inclusive, mais de 1000 etnias que conviviam harmonicamente, ou não, da maneira deles, aqui nesse país. Aí vem um cara lá de fora, que tem uma arma que dá 6 tiros, chega aqui e ele domina. E tem todo um processo de dominação. Na verdade, tanto pela ótica, no meu entendimento, tanto pela ótica do colonizador, porque pela ótica do colonizador ele conta que foi descoberto. Pela ótica do colonizado, ele conta que foi invadido. Sim. E pela ótica de quem estuda toda essa história, que é a minha ótica, eu acho que houve um processo de dominação. Porque se os índios quisessem, de fato... foram 13 caravelas que chegaram encostaram na Bahia. 13 caravelas que encostaram na Bahia. Que viajaram de Portugal para cá e que passavam fome, que tinha gente morrendo nos barcos, que estavam aqui esfomeados, que não sabiam que caju, por exemplo, era fruta para comer. Eles não sabiam. Quem ensinou isso para o português foi o índio. Foi o indígena. Então foi ele que ensina, é o indígena que ensina para o europeu as frutas, a qualidade das frutas, a importância das frutas. E quando o indígena, o português chega aqui, se o índio quisesse, exterminava todos. Eles exterminavam todos. Só que se o português... Se o europeu chega no Brasil com um pensamento diferente do da dominação, a relação seria outra. A relação de construção dessa nação seria completamente diferente. Só que não, ele já chega com a maldade da dominação, entende o indígena como alguém inferior, e o indígena... Porque o que acontece? Analisa comigo. Se aqui viviam mais de 1000 etnias indígenas, então quer dizer que eles já tinham o hábito... Né, que percorria todo esse território aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto nos outros países ligados à América do Sul, porque assim, Brasil fala português e as outras nações falam espanhol. Só que na verdade eram vários idiomas indígenas que se relacionavam. Então assim,
ter alguém estranho na minha casa era algo normal. Quando se tem 1000 etnias percorrendo por toda essa região. Quando chega o branco nessa terra, ele olha e entende e fala assim, é mais um que está vindo para cá para se relacionar conosco, né? Ele entende dessa forma, só que o branco tinha a maldade de dominar toda essa terra. Porque já existia um tratado, já existia um estudo, já existia era uma época de expansão marítima e de dominação mundial de outras terras para poder conseguir outras riquezas, para poder brigar pelas potências, com as grandes potências europeias economicamente. Então eles vêm para cá, aí tem a questão do cunhadismo, aí tem todo aquele processo. Tanto que o Brasil ele começa a virar colônia a partir de 1530. Então, até 1530, esse país aqui era... vamos ali explorar um negocinho aqui, vamos mandar para Portugal, como é que vai ser isso? Ainda todo um processo de dominação. Demora muito tempo para ter essa dominação. Então, quando a gente fala que desde 1500 tem mais invasão, que é a visão do indígena, do que descobrimento, que é a visão do europeu, a gente está falando que, cara, calma aí, peraí, a história que a história não conta é uma história diferente da história que é contada pelo europeu de que esse país foi descoberto, não foi. Então, essa que é a visão desse verso, entende? Entendi. Aí vem aqui, Brasil, teu nome é Dandara. E a tua cara é de Caraí. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade dragão do mar. De Aracali. Aracati. Aracati, isso. Então, na verdade, Dandara era esposa de Zumbi dos Palmares. Dandara dos Palmares era uma mulher que, para você ter uma ideia, Dandara foi escravizada, Dandara se liberta do cativeiro e foge. Dandara é capturada. Quando Dandara é capturada, ela se mata porque ela não admite ser novamente capturada e viver para viver no cativeiro. Então essa é uma história de luta. É uma história de era uma história assim. Não, é uma história de luta de alguém que tem uma relevância muito grande. Só que além do apagamento do preto, ainda tem um apagamento porque assim, a gente vive uma tríade do preconceito no Brasil: a homofobia, o racismo e o machismo. Então assim, o racismo apaga a pele preta. A homofobia não admite a homossexualidade. E o machismo, ele tem um apagamento de qualquer influência de mulheres relevantes de luta nesse país. E esse é um samba que ele fala especificamente de mulheres que lutaram por liberdade no Brasil. Sabe? De mulheres que de fato têm uma importância na construção desse país, na construção de luta e de resistência nesse país. E a Dandara é uma delas. Então, quando ele fala Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri, é porque assim, é a mistura do povo Cariri, né, com a Dandara dos Palmares. E aí fala, não veio do céu nem das mãos de Isabel. Quer dizer, por que o verso não veio do céu nem das mãos de Isabel? Porque não veio das mãos da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, a liberdade do povo preto. E nem caiu do céu. 4 anos antes da libertação dos escravos, um homem chamado Chico da Matilde, que era um jangadeiro no Ceará, libertou os escravos e acabou com o comércio de negreiro que existia no Ceará. Ele fez uma greve e acabou com o comércio negreiro. Então o que acontece? Ele foi considerado o dragão do mar da praia de Aracati, lá no Ceará. Então, por isso, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar. É um entre tantos os outros dragões do mar que existiram na luta do povo preto por liberdade. A liberdade assinada pela princesa Isabel, que até hoje o povo preto não tem, porque depois disso vem todo um processo de preconceito, vem todo um processo de apagamento, de embranquecimento da raça. Essa assinatura não traz a liberdade, né? Foi muita luta para poder chegar até ali. Isso não cai do céu, não é assim, a princesa Isabel acordou, hoje eu vou assinar a Lei Áurea. Não foi isso que aconteceu, né? Então, tem o Dragão do Mar de Aracati, tem uma série de outros movimentos abolicionistas que aconteceram no país naquele momento. E não o abolicionismo daqueles que queriam colocar o Brasil no mercado liberal
porque o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão, então tinha uma dificuldade muito grande de receber recursos. Não à toa, em 1888 é a abolição dos escravos, da escravidão, é o fim da escravidão no Brasil, e em 1889 é a proclamação da República, quase que concomitantemente. Então, assim, são fatos históricos que aconteceram no Brasil que a história conta de um jeito que a gente para e fala assim, não, pô, peraí, não foi bem assim, não foi uma mulher branca que libertou os escravos por bondade, pela bondade cruel dessa mulher, não foi isso que aconteceu. Antes disso foram 350 e poucos anos de muita luta, de muita gente que morreu, Gangazumba, Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, tantas outras outros ícones da luta antirracista, da luta abolicionista no Brasil, que não pode simplesmente chegar e dar para uma mulher princesa europeia que canaliza todas as glórias para o colonizador, como se o colonizador viesse aqui e tivesse feito coisas boas para gente. Essas mulheres que vocês falam daqui, como as Marias, Marias Marins, Marias, Marielles Malê. Marielle é a Marielle presente? Marielle é Franco. Então, essas mulheres tudo Todas são mulheres de luta. de lutas, como Em colocaram... épocas diferentes. Maria Filipa, são todas as Marias e Marias? quantas outras mulheres? todas Marias. Todas as Marias, mas a gente especificamente está falando das Marias de luta, né? Porque hoje, se você for ver, cara, Quem é toda Marisa? mulher. Hã? Marins. Marins, Marins. Luísa Marim, mãe de Luiz Gama. Ah. É uma mulher que veio para o Brasil escravizada e ela, na luta dela, ela consegue, através do povo malê, de uma cultura também, e da cultura preta, criar um movimento e apoiar e influenciar um movimento abolicionista no país. E esse samba, por Era ter o uma nome mulher. de Marielle, já a maioria das pessoas na roda de samba falam assim, canta o samba do Marielle. Porque ele foi muito emblemático, né? A Marielle É. nem tinha na sinopse Marielle, mas a gente compreende que a Marielle Franco é uma dessas mulheres de luta que luta pela causa antirracista. Se antes a causa era abolicionista, hoje a causa é antirracista. Né? Se antes da abolição dos escravos era uma causa abolicionista, com o objetivo de abolir a escravidão, mas também dar direitos ao povo preto que habitava esse país, né? Que já era um povo local. Hoje é uma luta antirracista, para que acabe com esse apagamento, né? Acabe com essa política de Estado de apagamento do povo preto e de embranquecimento da nossa história, embranquecimento da nossa raça, embranquecimento dos nossos costumes, quando na verdade, inclusive o próprio comer feijoada é algo que vem do povo preto. Do povo preto também. Uma coisa, eu vou te fazer umas perguntas assim, você me fala com umas curtas palavras. Tá. O que o samba te deu hoje? Identidade. O samba me deu identidade. O que você odeia no samba? Nada. Nada. Sambeiro. O que é sambeiro? O sambeiro é o cara que acha que é sambista, mas não sabe porcaria de nenhuma de samba. Aí fica dando pitaco onde não tem que dar. Que isso? Eu acho que, assim, cara, existe uma situação seguinte. Existe o sambista e o sambeiro. Eu sou professor, né? E também sou professor. Filosófico. De filosofia, dei aula de filosofia. Eu sou sociólogo, dei aula de filosofia durante um tempo. E aí um aluno chegou para mim uma vez e falou assim, porque eu dando aula de filosofia, sempre dava aula pro ensino fundamental, mas oitavo, nono ano. E aí ele vai fazer uma pergunta assim, professor, qual é a diferença do samba pro pagode, mas eu quero uma resposta filosófica. Aí qual foi? Ele faz isso. E eu disse para ele que é exatamente essa questão. Quando as pessoas falam que o pagode e o samba é a mesma coisa, eu entro com esse discurso, porque é um discurso que diferencia muito bem. O pagode nada mais é do que a reunião das pessoas, né? A etimologia da palavra é essa, reunir pessoas e tal. O sentido da palavra é esse. O pagode é a reunião das pessoas, né? O pagode pode ser qualquer coisa. O pagode ele pode ter qualquer tipo de representatividade. Ele é oriundo do samba e ele pode ser qualquer lalaiá, eu vou sentar no bar para tomar uma cerveja. O samba não. O samba tem lugar de nascimento, tem cor de pele, ele tem fundamento, ele tem raça, ele tem religião. Então, o samba, ele tem toda uma série de... Para você ser um sambista, você tem que proceder. O sambista não fica mexendo com a mulher dos outros na pista. O sambista é um malandro, o bom malandro. Não é o otário que bota a calça apertada, o boné para trás e fica cantando igual um pato rouco. Não é isso.
Então, assim, e não tem problema nenhum em existir também essas pessoas. Pelo contrário. Só não venha falar do que não conhece. Essa que é a questão. O que eu tenho visto muito, e eu acho legal assim você estar fazendo esse podcast, e eu acho legítimo que você faça esse podcast, em que você traga essas discussões para cá, porque eu tenho visto pessoas sem conhecimento nenhum de absolutamente nada falar como se tivesse conhecimento de causa. E quando você traz para fazer a entrevista e faz a pergunta com a maior humildade do mundo, e você é um cara que trabalhou com isso, que trabalhou vendo muitos sambistas e consegue, na Consegue sua essência... entender. Chegava até uma hora e falava, não, esse sambista aqui não vai cantar mais não, pelo amor de Deus. Muito ruim. Porque quando você consegue entender, você que consegue entender e viveu isso na noite durante muito tempo, sabe, entende no seu íntimo, talvez você possa até não conseguir explicar, mas você entende no seu íntimo essa diferença do samba pro pagode. Mas aí quando você vê, às vezes eu vejo, em época de disputa de samba tem muito isso. Tem. Influencer, cara que faz um monte de análise de samba enredo. O cara nunca fez um samba enredo. O cara não conhece a história do samba enredo. Às vezes o cara não leu nem a sinopse, mas ele faz análise de samba enredo. Isso é uma coisa que... Aí você perguntou, o que é o sambeiro? Esse tipo de sambeiro que quer falar de samba. Porque o sambeiro ele é fundamental pro samba. Porque o sambeiro nada mais é do que o cara que é amante do samba, que vai frequentar a roda de samba. E outra coisa, ser sambista não é botar um chapéu panamá, vestir branco, um sapato de bico fino, de matar barata na canta da parede, que a gente fala, e ficar frequentando samba e saber sambar. Isso não é ser sambista. Ah, fala que é malandro. Ser sambista é ter o procedimento do sambista, ter o proceder do sambista, respeitar e conhecer os preceitos do samba, né? A origem que fez com que esse ritmo musical seja tão amado no Brasil. O que vocês sonham ter no samba que você hoje não tem? Eu, especificamente, ou o samba como um todo? Não sei. Eu tô muito satisfeito com o que eu tenho no samba. Olha que eu quero O que ganhar mais você um samba sonha que o enredo. samba te dá o que você não tem? Eu queria poder viver do samba, mas isso é como... Eu não vivo do samba, eu sou empregado público, eu faço shows e tal. Mas assim, eu queria ter mais possibilidade de tocar e tal, que o samba puder... E é o samba que me dá isso. Mas eu acho que eu tô muito satisfeito com o que o samba me dá. O que eu gostaria é que o samba tivesse mais respeito. Não tem? Que o sambista tivesse mais respeito, que o sambista fosse mais unido. Mas não são. Não. Dá pra... Eu vou tocar no teu bar e te cobro X. Aí o outro descobre, vai lá ver meu show, chega pra você e fala assim, meu irmão, eu cobro metade de X disso aí. Como é que é? Eu já passei nisso. Então, Aí assim, já sabe, fala, essa falta de união... Você tá chamando fulano? Por quê? Aquele é ruim, cara. Você sabe o que ele fez isso. Ele, o sambista não se ajuda, o sambista ele tem esse problema. E aí eu queria que tivesse mais essa união e mais respeito com o samba. Mais respeito com o samba, porque assim, para que eu exija que um contratante tenha respeito com o sambista precisa se respeitar. E identificar, e quando eu digo se respeitar e respeitar a sua história como sambista. Então o sambista não respeita a sua história. Ou o cara que não conhece a história e fica dizendo que é sambista. E aí isso é uma coisa... E assim, eu volto a dizer, a indústria cultural ela abre uma porta e um mercado que qualquer pessoa que saiba cantar pode cantar um samba. Qualquer pessoa que saiba cantar pode cantar um samba. Eu não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Só que é o seguinte, existe a diferença do sambista e existe a diferença do artista. Eu não sou artista, eu sou sambista matador de galinha, como eu falei. Né? E essa é a minha questão. E aí eu falo isso, cara, por qualquer ritmo. O cara pode ser... Existe a diferença do cantor de rock pro roqueiro. O cara pode ser um baita de um cantor e ele pode cantar rock e cantar muito bem. Mas não necessariamente ele vai entender a essência do rock and roll. Ele vai entender o que é ser rock and roll. Ele vai entender o que é aquela parada, aquela pegada do rock and roll, aquela pegada radical. Pá, ele faz isso aqui, mas não sabe nem o que significa isso, entendeu? Então, assim, essas coisas, assim, a falta de identidade que gera o sentimento de pertencimento. Tem um monte de gente que se diz pertencente de uma determinada cultura que, na verdade, não é. Esse negócio aí no samba que vocês fazem é um código. Dê menor, Ré maior. É o quê? São notas musicais, né? Pra mim, o ritmo vira o mesmo. Não, é porque, tipo assim, na verdade não é. Muito. Dá um nó aí. Mas isso não é nem o sambista, não. Isso aí é qualquer músico, né? Qualquer músico precisa entender qual é o tom que tá cantando, qual é o tom que vai cantar, o que é um tom maior, o que é um tom menor. E aí tem os códigos manuais
pros tons maiores e menores. Já muda o ritmo da música que você pediu. Não o ritmo, muda o tom da música. O tom. O ritmo é elevada, né? Muda a tonalidade da música, que pode ser uma tonalidade maior ou em menor. E eu vou cantar uma música de um jeito, numa tonalidade, você vai cantar em outra. Só que é o seguinte, uma música que é em maior vai continuar sendo em maior e uma em menor vai continuar sendo em menor independente de quem cante. Né? O que é maior é maior, o que é menor, só que eu posso cantar uma música em dó, você pode cantar uma música em fá. Entendeu? Entendi. Maior ou menor. Tá, meu irmão. Foi muito prazer de ter você aqui, mas eu quero que você volte mais, porque eu tenho um tema que vai arrasar. De falar de todos os pobres que existem lá dentro do mundo do samba. Coisa podre mesmo. Coisa podre mesmo. Eu sei que você não vai falar muito, porque você tem muitos amigos aí no meio, mas eu gostaria que o povo conhecesse esse mundo do samba, né? É um mundo tipo que eu diria assim, merece ter uma mídia que tem um pagode, forró, funk, sertanejo. Mas não tem porquê, porque se na tua casa vocês não são unidos, como é que o vizinho vai respeitar vocês? Concordo com você em Entendeu? gênero, número e grau. O mundo do samba não é diferente na nossa sociedade. Exatamente. Nenhum segmento social é diferente. Então, assim, as relações de trabalho que a gente tem, as relações sociais que a gente tem, elas se reproduzem também no mundo do samba. Então, assim, a gente fala mundo do samba como se fosse um mundo fora do planeta Terra. Não existe. Ele é aqui dentro. É aqui dentro. Então, assim, todas as coisas que acontecem no mundo do samba acontecem em todos os lugares. Pernada, amigo traidor, Todo gente lugar. te A gente vê sacaneando. isso nas fofocas. Isso não é do samba. Isso não é uma questão do samba. Mas, assim, eu acho que. E até mesmo essa coisa do pertencimento de uma determinada cultura, de você se dizer conhecedor disso ou daquilo. Tem gente. Cara, depois que veio essa abertura da internet, qualquer um fala de qualquer coisa, fala do que quiser, do que achar Nem que tem é. conhecimento de uma coisa. Eu acho que as pessoas podem falar do que quiserem. Mas tem que falar uma coisa Mas que eu sabe. acho que você só pode enfatizar um determinado dado quando você tem conhecimento de caso. Toda outra pessoa faz faculdade, você fez faculdade, sabe disso. Toda pessoa que faz faculdade tem uma matéria na faculdade chamada iniciação científica. Que você tem que fazer monografia, tem que fazer... A não ser os que compram a monografia. Né? Tem uns, que né, tem que isso fala, também. Até isso compra, tem. compra. Mas assim, quando você faz a iniciação científica, você entende que para falar de um determinado assunto, você precisa pesquisar, você Exatamente. precisa estudar, você não precisa necessariamente ter vivido aquilo. Mas o respeito é você entender o que é aquela essência e ter a empatia de poder se colocar naquele lugar, né? Mas também ter a humildade de dizer assim, eu amo, eu gosto, eu aprendi, eu entendo, mas eu não sou pertencente disso aqui. Isso não é apropriação. Exatamente. Então, meu irmão, já estamos chegando no final do nosso programa. Você tem uns minutinhos aí de falar da sua agenda. Esse ano já vai colocar mais uma outra música, vai disputar na Escola de Estação Primeira de Mangueira. Todo final de semana, onde que toca, para quem vai querer saber, para ir assistir o seu show, é contigo. Pô, obrigado, meu irmão. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer mais uma vez. Um prazer te rever. Foi um prazer, Né? meu. Tinha um tempo já Tanto que a gente não se tempo, né? via. Eu tô com o samba do Domênico, né? Tocando bastante por aí. A gente não tá com casa fixa, mas todo final de semana a gente sempre tem alguma coisa. Eu Esse final posso de semana colocar seu agora, dia contato na 7, página aí? pode posso botar, por favor. Mas a galera que quiser acompanhar a gente, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @samba do Domênico. E vai seguir toda a minha agenda. Dia 7, dia 22, eu tô com o Vini Santa Fé, lá em Itaipuaçu, fazendo um samba com um cara que é fantástico, moleque de favela, preto, macumbeiro também. Moleque bom da nova geração do samba, lá da Rocinha, que vai estar lá em Itaipuaçu comigo fazendo uma participação especial na minha roda de samba que eu faço mensalmente lá no Mistura Carioca, no dia 22 de junho. E aí, quem quiser comprar ingresso, 994337391, liga para Renata Paula, né, minha produtora. Eu vou colocar lá o negócio que você me mandou, eu Beleza. coloco lá na página para as pessoas que quiserem entrar em contato, aí já vê a história do Domênico. Quiser contratar a gente, só chegar lá, chama a gente no Eu mesmo Instagram, tenho o maior chama no prazer, telefone. quando eu casar eu vou te contratar. Pô, tá vendo? Pô, fazer um samba, é isso aí. Eu vou contratar. Então, meu irmão, foi muito prazer de você estar aqui. Eu estou muito feliz, apesar da dificuldade do trânsito, a gente conseguir chegamos e conseguimos gravar nosso primeiro podcast. Quando você quiser voltar, meu irmão,
Quando Caso você quiser me chamar, é só chamar que eu venho. Não, nem precisa eu te chamar. Você quiser falar alguma coisa, você me chama, a gente A gente dá um jeito, dá é um isso aí, meu jeito. irmão. Você é prioridade agora da casa. Pô, Prioridade da feliz. casa. Eu tô muito mais feliz de você estar aqui. Tamo junto, Então, meu irmão. muito obrigado. Deus te acompanhe. Tamo Obrigado. junto. Gente, hoje foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Fundila. Espero que vocês gostem. Espero que vocês dão a vossa opinião e crítica sempre é tudo bem-vindo pra gente melhorar da próxima vez. E apesar de tudo, eu quero muito agradecer o Domênico mais uma vez. Estou muito feliz porque é primeiro episódio um pouco emocionado, mas não vou chorar aqui, ó. Mas é isso, gente. Abraço, fica com Deus. Até mais. Estarei mais no nosso segundo episódio. Beijo, tchau.